Hoje nós vamos estar falando aqui sobre um dos maiores recursos da igreja e vai abrir bastante o nosso entendimento. Mateus capítulo 18, versículo 10. Mateus 18, versículo 10, nós vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Vai ser uma grande bênção e Deus vai falar muito ao nosso coração e isso vai te dar combustível para você continuar a tua fé e a vida cristã. Amém, gente? Mateus 18, versículo de número 10. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia e a gente vai falando aqui e aprendendo com Deus. Amém, gente? Amém. Diz assim: Vede, não os desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Olhem para mim. Estas palavras são palavras do Senhor Jesus. Ele disse: não desprezeis estes pequeninos. Às vezes as pessoas, nesse contexto, a gente pode ver o Atos capítulo 4, aonde o Pedro e o João, cheio do Espírito Santo, ele entra diante do conselho e diante da corte, e eles estavam ali para serem julgados. Eles queriam colocá-los na prisão por causa da autoridade que eles carregavam no nome de Jesus, por causa da autoridade que eles carregavam no apostolado deles e por causa da autoridade que eles levavam no chamado deles. E a Bíblia Sagrada diz que ele, cheio do Espírito Santo, deixou as autoridades, os intelectuais, os estudados, de boca aberta, ao ponto de eles dizerem, esses meninos que estão falando aqui, eles são indoutos. Ou seja, eles falam desse jeito, eles têm esta ousadia, mas eles são analfabetos. E eles ficavam perplexos em ver que um cara sem cultura, entre aspas, um cara sem estudo, tivesse aquele tanto de entendimento. Por que eles falavam desta forma? Ao ponto de deixar boquiaberto as pessoas. Porque o Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse: não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. E quando Pedro e João estavam diante das autoridades, o Espírito de Deus falava através da boca deles. Agora, por que eles, muitas vezes, eles eram desprezados? Suponhamos que as autoridades os desprezassem. É mais ou menos assim, irmão. A gente olha para alguém que é muito simples, alguém que aparentemente é simples, mas ele carrega uma bagagem muito grande com ele. Uma vez eu preguei aqui na igreja, alguns de vocês vão lembrar, a bagagem que Jacó levou. Quem lembra disso? Irmão, só saiu com a roupa do corpo e um cajado, mas a bagagem que ele levou, aonde estava a família dele que ele nem sabia, os filhos dele que ele nem sabia, a prosperidade dele que ele nem sabia, a riqueza dele que ele nem sabia, o sogro dele que ele nem sabia. E assim a gente poderia falar de tantas bênçãos que ele recebeu lá. Mas por que ele recebeu lá em Harã tantas bênçãos? Recebeu porque levou uma bagagem com ele. Irmão, a gente leva também. Por isso que a Bíblia diz aqui: vede, não despreze os pequeninos. Às vezes, quando Jacó chegou, talvez alguém desprezou ele, porque ele só levou um cajado. Irmão, mas ele estava levando uma bagagem tão grande. Por quê? Porque eu vos digo que os anjos dos pequeninos,
sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Jesus estava dizendo, olha, os anjos dele, ele é pequenino, ele é simples, mas ele tem anjos, e os anjos deles sempre veem a face de Deus. Irmãos, nós não vemos, às vezes Deus ele pode fazer com que a gente veja, e vocês já sabem qual é o nome desse fenômeno. Quando a gente vê coisas espirituais de forma visível, o nome disso é o que mesmo? Teofania. Então a gente pode ver, mas na maioria das vezes a gente não vê. E o fato da gente não ver não significa dizer que não existe. Então aqueles pequeninos a qual Jesus se referia e se direcionava, eles nem imaginavam que eles tinham anjos que subiam para ver a face de Deus. Eu já expliquei para vocês que é nesta hora que os anjos recebem ordens a nosso respeito. Você tem anjos que sobem para Deus e ele lá em cima recebe ordem a teu respeito e ordem a teu respeito para poder ir em lugares, para poder tocar em corações, para poder destruir maldições, para poder enfrentar demônios, ordens a teu respeito. Então o Senhor Jesus diz, os anjos deles sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Isso que o Senhor Jesus está explicando aqui, foi o que aconteceu com Jacó. Aonde? Em Gênesis 28, vamos lá. Gênesis 28, versículo de número 10. Quem entendeu isso? Diga os pequeninos. Diga, eu sou um deles. Diga, eu tenho anjos da guarda. Outro dia eu falei com um pastor, ele falou, anjo da guarda é coisa de outra religião. Não, irmão. Anjo da guarda é coisa de filho de Deus. Anjo da guarda é coisa daqueles que vão herdar a salvação. Anjo da guarda é um direito daqueles que são filhos. Alguém pode dizer amém? Amém. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou num lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos faziam o que, irmãos? Está entendendo o que Jesus falou? Eles sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Ou seja, esse movimento de subida e de descida é constante. A gente só não vê. Mas Deus permitiu que Jacó visse e narrasse, para que a gente crê, para que nós hoje crescemos que é uma realidade. Os anjos, eles têm acesso a Deus, irmãos, ele fica entre nós e Deus. Por isso que nós somos abençoados, por isso que nós recebemos a graça. Porque isso daqui é uma realidade que a gente não vê, mas é real. Você pode nas tuas orações dizer, Deus, eu creio no anjo que sobe, nos anjos que sobem e que descem. Eu creio nos meus anjos. Pastor, é certo eu crer nos meus anjos? Sim. Eles são reais. É errado você crer em algo que não é real. Pastor, eu posso pedir para o anjo? Não. Você tem que pedir para Deus. Porque Deus é que dá ordem aos anjos a teu respeito. Mas eles são servos nossos. Irmão, os servos nossos, os homens que não são filhos, eles têm servos, têm segurança, tudo limitado. Porque o Salmo 127 diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os nossos anjos não são limitados. Eles são ilimitados. Por quê? Porque
Quando Daniel orou, os anjos vieram, combateram. Aí a batalha era muito grande e Miguel falou: deixa eu dar uma força para eles. Ou seja, a gente sempre tem recursos chegando. Anjo é uma realidade em nossas vidas. Quando você for viajar, peça para Deus: Deus, o anjo que o Senhor me enviou, na verdade não são um anjo só, né? São anjos. Em verdade vos digo que eu, seus anjos, sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Irmão, você sabe o que é isso? Ele está entre você e Deus. Não é para levar a tua oração, porque a tua oração Deus ouve. Ele está entre Deus, entre a face de Deus e você, entre a terra e o céu, para receber ordens a nosso respeito. Vocês não estão vendo, mas aqui está cheio de anjo. Vocês não estão vendo, mas esta escada aqui, ela continua funcionando, irmãos. Então a gente tem que sair daqui hoje, desse culto, alegre. Eu já sabia, mas Deus hoje, Ele trouxe à tona ao meu coração. Eu já sabia, mas Deus trouxe hoje ao meu coração, mais uma vez para reforçar o quanto Ele me ama, o quanto Ele gosta de mim e o quanto Ele tem colocado à minha disposição recursos. Nós somos providos de recursos que a gente nem imagina. Creia. Creia. O próprio Pedro, quando ele estava orando na cadeia, sem ser da segunda vez, lá de Atos 12, aonde o anjo vai abrir as cadeias, a gente vê ele em Atos 4, em Atos 5, ali a Bíblia Sagrada mostra que eles foram presos, e quando eles foram buscar eles no dia seguinte, eles já estavam na praça pregando, porque isso aqui é realidade. A Bíblia diz que o anjo entrou lá e tirou eles, irmãos. Existem anjos que apareceram do nosso lado em forma de gente, e você nem percebeu que era um anjo. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser hospitaleiros, porque muitos receberam um anjo em casa e não sabiam. Olha o que a Bíblia diz isso. Se eu não me engano é em Hebreus, vê para mim isso aí. Sejam hospitaleiros, porque a Bíblia Sagrada diz que muitos receberam um anjo em casa e não sabiam, em forma de homens. Você tem noção do que é isso? Receberam anjos em casa e não sabia. Eu já vi alguns testemunhos, inclusive ontem eu vi hoje ele é um homem de Deus, ele falou assim para mim: pastor, eu era traficante, e a polícia me cercou e meteram tiro em mim, mas muito tiro, erraram, não acertaram um no meu carro. Depois que eu me converti, eu perdoei aquelas pessoas, perdoei aqueles policiais, e eu perguntei para um deles: por que você aquele dia não me matou? Aí ele falou assim, o policial: porque aquele dia a gente atirava, mas tinha uma mão dentro do carro, e esta mão veio saindo de dentro do carro, e esta mão veio vindo na nossa direção, e tapou a nossa visão. Quem que estava lá? Ah, pastor, mas esse homem, irmão, ele era um traficante. Era um traficante, mas tinha um plano. Então o céu já estava trabalhando, os anjos já estavam protegendo. Existem anjos. Esta escada que vocês estão vendo aqui, irmãos, ela continua existindo. Os anjos continuam subindo e descendo. Os anjos continuam entre o céu e a terra, e eles continuam trabalhando. Deus mostrando para Jacó: Jacó, você vai ter muitas lutas, mas eu quero que você entenda, Jacó, você vai trabalhar com o seu tio Jacó, mas eu quero que você entenda que você tem esta bagagem aqui. Eu quero que você entenda que você tem esta bagagem também. Eu quero que hoje vocês recebam esse entendimento. Eu tenho esta bagagem comigo. Eu tenho anjos aqui comigo. Na hora das tuas lutas, você pode dizer: eu tenho anjos aqui comigo. Eles sobem e eles descem. Eles veem a face de Deus.
Pastor, não consigo ver a face de Deus. Não precisa. Os seus anjos estão sempre lá. E quando o anjo vê aquele anjo, ele lembra de você. Porque são os teus anjos. Os anjos dos pequeninos. Os anjos dos dependentes de Deus. Qual é o versículo? Hebreus 13:1. Lê para nós aí. Permaneça o amor fraternal. Vocês devem permanecer com o amor fraternal. Não vos esqueçais. Não esqueçais. Da hospitalidade. Não deixem de ser hospitaleiros. Porque por ela alguns não sabem hospedar o nome. Porque por ela, pela hospitalidade, alguns nem sabiam, mas tinham recebido anjos. De repente você já recebeu um anjo e nem sabe. De repente você não sabia que aquela pessoa que dentro do ônibus você falou para sentar, estava em forma de idoso. Era um anjo. A tua hospitalidade. Aí forçou, hein, pastor? Não forcei não. É conselho. Sejam hospitaleiros. Porque muitos, praticando ela, receberam anjos sem saber. Então hoje Deus veio trazer ao nosso coração esse entendimento. Anjo. E como que os anjos trabalham? De acordo com a nossa necessidade. Os anjos trabalham de acordo com a nossa necessidade. Mateus 4, versículo 11. Quando Jesus ele foi tentado, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram ele. O que Jesus precisava aquele dia? De comida. Os anjos trouxeram comida. Lucas capítulo 22, versículo 42. Vamos ler isso aqui. Lucas 22, 42. Olha isso. Vamos ler? Ele estava ali orando: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Estava sob uma pressão muito grande. Pode passar. Apareceu-lhe um anjo do céu e o fortalecia. A escada, ela está posta. Quando Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Eu fugi até o nome do homem agora. Quando o Pedro cortou a orelha do Malco, a Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele me mandaria aqui, quantas legiões de anjos? 12 legiões de anjos. E você precisa entender que os anjos são reais. Jesus, ele disse: eu posso, se eu quiser, eu peço para o meu Pai agora, e ele me envia 12 legiões de anjos. Ou seja, eu vou passar por isso daqui porque eu tenho que passar. Porque se eu não tivesse que passar, eu não precisava nem da tua espada, Pedro. Os anjos dariam conta. Irmão, aquilo que a gente tem que passar, a gente vai passar. Aquilo que está dentro de uma agenda profética, a gente vai passar. Mas aquilo que a gente não tem que passar, os anjos vão chegar e vão trabalhar em nosso favor. Então você vê que Jesus, quando estava com fome, os anjos trouxeram para ele de acordo com a necessidade dele, que era pão. Mas agora, os anjos, o anjo veio fortalecer Jesus. Existem algumas versões que diz, e o anjo o consolava. Não é só o Espírito Santo que é consolador, ministro, em Cristo. Os anjos também são consoladores.
Às vezes a gente sente um conforto dentro do nosso coração por causa do Espírito Santo e por causa do anjo que vem para consolar. Você nem percebeu, você estava tão aflito, de repente você está sentindo uma paz. É porque a escada, ela é real. Os anjos continuam subindo e continuam descendo, irmãos. Os anjos, eles continuam fazendo o papel deles, que é o papel de servir a igreja. Você vai desistir da fé, desistir de Jesus, desistir do projeto, e você também está desistindo dos recursos, você está desistindo da escada que é real, você está jogando fora a bagagem espiritual que é necessária para a tua vida. Se Jacó fosse para Harã, sem esta bênção, irmãos, você pode ter certeza que ele não ia trabalhar só 14 anos, não. Ele teria sido um escravo, não ia prosperar. Por quê? Porque ele sonhava com os anjos. O anjo mostrava para ele. Irmão, os anjos vão mostrar para nós, os anjos já preparou para nós. Já foram na frente, o anjo vai na frente. Lembra que Deus falou para Moisés? Moisés, ele fala: Deus, eu não quero só o anjo, eu quero a tua presença. Que isso também seja uma lição para nós. Às vezes as pessoas só querem o anjo. E Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, que eu não saia nem daqui, se a tua presença não for comigo. Então você tem que entender que os anjos é um recurso, mas a presença de Deus é maior. Tenha os dois: a presença de Deus e a presença dos anjos. Deus falou para Moisés: Moisés, o meu anjo já foi na frente. Irmão, a partir do momento que você entender, quando você vai fazer uma viagem, Nilton, Cris, Caio, irmão João, irmã Valdete, quando vocês vão fazer uma viagem, irmã Célia, o anjo já foi na frente. Porque é assim que funciona com os dele. A escada é real. Os anjos continuam subindo. Jesus falou: você está desprezando o pequenino, né? Só porque ele é simples, a igreja dele é simples, só porque ele ganha menos do que você, só porque você é poliglota, só porque você tem amigos importantes, só porque você tem diplomas. Você está desprezando o pequenino, mas deixa eu dizer uma coisa: não desprezeis os meus pequeninos, porque em verdade vos digo que os anjos deles sempre vêm à face do meu Pai que está no céu. Jesus está querendo dizer o seguinte: não despreze eles não, porque esses caras aí têm recurso, eles têm acesso ao céu, e tem anjos que sobem, vê a face de Deus, recebem ordem a respeito dele, a respeito das causas dele. E é assim que acontece mesmo, irmãos. Então Deus nos trouxe aqui hoje para mostrar para mim e para você que a escada é real, irmãos. Ela existe ainda. Ela está posta. Ela funciona. Creiam nisso. Você vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero esta bênção. Vamos ler de novo Mateus 18, 10, só para a gente concluir aqui. Então a gente viu aqui que o anjo descia e o fortalecia, o consolava. Então tem anjo que consola, tem anjo que serve comida no deserto, tem anjo que agita água para viver milagre, tem anjo que foi na frente, tem anjo que abre cadeias, tem anjo que fecha a boca do leão, tem anjo que entra no fogo para tirar gente. A gente pode falar de muitas coisas que anjo faz. A gente pode ficar aqui falando de anjos. Mas Deus não quer que você perca esse entendimento. Deus mostrou para Jacó: Jacó, você tem anjos à tua disposição, e eles vão ficar entre eu e você.
Os anjos vão ficar entre nós, Jacó. Quando Jacó acorda, ele fala: pá, peraí, que revelação é essa? Eu tenho acesso aos céus através da minha oração e através dos anjos. Aleluia! Creia nisso, irmãos. Vejam isso daqui. Vede, olha que coisa forte. Vamos voltar um versículo, 2 versículos atrás, ministro, por favor. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Porque é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que com 2 mãos ou os 2 pés e serem lançados no fogo eterno. O que Jesus está dizendo aqui? A gente tem que valorizar as coisas certas. Porque não adianta a gente valorizar coisas que vai nos levar para o inferno. É melhor a gente não valorizar as coisas corretas que vai nos levar para o céu, do que a gente valorizar coisas. E ele está falando de coisas importantes, como mão e como perna. Você imagina as pessoas... tem gente que daria tudo para ter uma perna de volta, irmão. Uma mão de volta, a vista de volta, a saúde de volta. Gente que daria tudo. Eu tenho certeza que todos nós aqui daria tudo para poder que os nossos filhos recuperassem a saúde se eles estivessem doentes. Duvido que a gente não faria. A gente daria tudo para que eles tivessem saúde, como tem muitos pais que fazem isso. Jesus está dizendo o seguinte: tem coisas que é mais importante. É melhor vocês desprezarem um monte de coisa, porque isso está te levando para o inferno. Aí ele fala: é melhor entrar até sem mão e até sem pé do que você entrar, do que você valorizar coisas que te levam para o fogo do inferno. Vamos lá, pode prosseguir. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor entrar na vida só com um olho do que tendo 2 e seres lançados no fogo do inferno. Não desprezeis alguns desses pequeninos. Isso aqui é muito forte, irmão. O Senhor Jesus estava olhando e dizendo: não despreze os pequeninos. Não desprezes os pequeninos. Porque a gente, às vezes, o cara se acha melhor. Ele falou: não. Se a minha ovelha... ele é o pródigo. Ele é o pródigo. Mas não pode ser desprezado porque é pródigo. Porque é ovelha. Na casa do Pai nunca tem acusação. Tem braços abertos. O pai nunca tem problema com o pródigo. Quem tem problema com o pródigo é o irmão do pródigo. Irmão, você está preocupado com o irmão? Se o pai está com braços abertos, deixa o irmão falar o que ele quiser. Amém? Amém? Amém. Agora, não desprezeis os pequeninos, porque eu vos digo: os seus anjos, tem alguém aí? Os seus anjos, no plural, anjos, eles sempre veem a face do meu Pai. Foi Jesus que falou isso. Que você tem anjos. E de repente eles estão agora lá na face de Deus recebendo ordem a teu respeito. A respeito daquela causa que a gente tem. Quem é que está comigo aqui, irmãos? Vai dar certo. Faz assim, ó, para comemorar. Vai dar certo. Vai dar certo. Os anjos já estão vendo. Você não sabe nem quantas vezes essa semana já subiu lá, Nilton e Cris. Você nem sabe, Caio, quantas vezes o seu anjo já subiu lá. Você sabe disso? Você nem sabe, Caio. Se ele já subiu 30 vezes, 100 vezes, 2 vezes, 1 vez.
Hein, irmão João, você nem imagina isso, irmão João. Quantas vezes essa semana, ou hoje mesmo, o teu anjo subiu diante de Deus e viu a face dele? Você nem imagina que ele já recebeu ordem a teu respeito. Existem coisas que a gente parece que não vai vencer, irmãos. Mas Deus, ele fala assim para o anjo: dá um jeito lá. Vai lá, dá um jeito lá. Dá um jeito lá. Olha o Jacó lá sofrendo. Vai lá, dá um jeito lá. Aleluia. O Jacó, o anjo vai lá e mostra para Jacó em sonho. Ele como que faz lá para multiplicar as ovelhas. Vai dar certo, irmãos. Vai dar certo. Jacó teve filho com a Lia, ou Leia, como diz algumas Bíblias. Parecia que com Raquel ele não ia ter. Parecia. Mas a escada estava posta, ele já tinha visto e ele cria. Ele tanto creu naquilo que ele viu, que no outro dia ele fez um voto. Creia naquilo que você está vendo, irmão. Quem sabe hoje não é um dia para você fazer um voto? Não vim falar de voto, eu vim falar de anjos. Mas ele creu tanto naquilo que ele fez, que ele viu, que ele acordou no outro dia, ele foi lá e fez um voto com Deus. Ele não creu que era um sofisma, que era uma fantasia. Ele creu que era uma realidade. Irmão, não é uma fantasia, é uma realidade. Curve a tua cabeça onde você está. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós invocamos o teu nome. Nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor tem anjo para consolar. Nós cremos que o Senhor tem anjo para servir. Nós cremos que o Senhor tem anjo para prosperar, para abrir portas, para fechar a boca dos leões. Nós cremos que o Senhor tem anjos que tira da prisão, que quebra cadeados. Nós cremos que o Senhor tem anjo, meu Deus. Tanto é que quando o Pedro bateu na porta, aquelas mulheres estavam dentro da casa, disseram: não é ele não, é o anjo dele. Oh meu Deus, os hebreus, eles tinham tanta intimidade com o Senhor, que eles acreditavam em anjo, que eles disseram: não é Pedro não, é o anjo dele. Meu Deus, tem anjo mesmo. Pedro tinha anjo mesmo, mas quem estava batendo na porta era Pedro. Meu Deus, eu tenho certeza que os anjos estão agindo agora no casamento, os anjos estão agindo agora no filho, os anjos estão agindo agora lá onde que está aquele irmão, meu Deus, aquela pessoa viciada, aquele filho, aquele irmão, aquele pai viciado. Meu Deus, entra lá, toca lá, meu Deus, coloca teu anjo lá agora, meu Deus, para poder tirar com assombro noturno esta pessoa que não dorme de noite. Ela vai dormir porque os anjos estão recebendo ordem em favor delas, e no nome de Jesus Cristo haverá algo grande que vai acontecer. Diga para Deus, fala para os teus anjos lá no meu trabalho para mudar aquele quadro. Fala com os teus anjos, meu Deus, fala com os teus anjos, dá ordem a eles para ir na frente, preparar um salão melhor do que esse, para que a gente possa fazer a tua obra, em nome de Jesus. Peça para os seus anjos ir movendo os corações das pessoas, os recursos, para que possamos fazer a obra com, meu Deus, com equidade, com valentia, com santidade. Meu Deus, fala com teus anjos para poder ir lá no trabalho, para poder tirar de lá aquele espírito maligno, aquela maldição que não deixa ir para frente. Fala com os teus anjos para ir, meu Deus, na casa das pessoas e arrancar de lá todo atrapalho em nome de Jesus. Os anjos são reais, eles estão aqui para servir a igreja, para abençoar o povo, para trazer saúde. Os anjos estão aqui para fechar a boca do leão. Os anjos estão aqui para poder destruir os nossos adversários. O Davi estava na guerra, um anjo só foi lá e destruiu 85.000 soldados do inimigo. Um anjo, basta uma palavra. Oh meu Deus, os teus anjos estão aqui. Meu Deus, a escada é real. Diga para Deus: eu creio que a escada não foi tirada, eu creio que a escada dos anjos subindo e descendo é real, e em nome de
Jesus, vou fazer a colheita dessas bênçãos. No nome de Jesus, fala para Deus: eu sou a igreja que acredita em anjos. Eu sou a igreja que acredita nos recursos que o Senhor preparou para mim. Eu sou a igreja que acredito que a escada é real, ela não foi tirada. Os teus anjos sobem e descem, eles veem a tua face, eles estão entre nós e o Senhor. Meu Deus, eles não são mediadores, eles são servos da igreja. Oh, xerecanda labachou, candalabai, oh santo, oh bendito seja teu nome, Pai. Nós cremos, Espírito Santo. Fique em pé para a gente cantar uma adoração. Oh, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sobre tua vida vou, sobre sua vida, nenhum te alcançará. Oh, sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Diga: minha casa tem a proteção dos anjos da escada. Ela é real, eu creio nisso. Mais uma vez eu aprendi, Deus reforçou em meu coração que eu tenho anjos e eles sempre veem a face do meu Pai que está no céu, e eles sempre recebem ordens a meu respeito e a respeito da minha família. Diga para o inferno ouvir: não estou só, não estou só. Diga: os anjos estão aqui. Diga: os anjos que te expulsaram. Pode falar: os anjos que te expulsaram do céu, eles estão aqui para me servir. Amém. A Bíblia diz que Miguel e seus anjos expulsou o dragão e os anjos dele. Miguel e seus anjos. É real. Podem sentar que eu já vou terminar. Olha a importância de você acreditar que aquilo que Deus Ele te mostra é para te abençoar. Deus não mostrou aquela escada cheia de anjos em vão para Jacó. Deus mostrou a escada cheia de anjos para mostrar para ele que ele podia ser abençoado com aquilo que ele estava vendo. Ele só precisava crer. E ele creu naquilo, acordou no outro dia, ele fez um voto. Gênesis 32, versículo 10, a Bíblia diz assim: eu sou o menor. Menor sou eu de que todas as tuas beneficências, e que toda a fidelidade que fizestes ao teu servo, porque com um cajado eu passei esse Jordão,
agora me tornei 2 bandos. Então ele estava contando o testemunho dele. Ele falou: quando eu vim para cá, eu só tinha um cajado. Agora eu sou rico. Lembro de uma mensagem que o Nilton pregou aqui, que ele falou: Deus deu para ele até o que ele não pediu. Ele pediu pão para comer, né? Veste para vestir, ter uma viagem em paz e voltar para a casa do pai em paz. Aí ele voltou com família, voltou com gado, porque Deus mostrou para ele a realidade. E hoje Deus fez questão de pegar esta palavra que a gente já conhece e fazer a gente lembrar que o céu é uma verdade e que a escada é uma realidade e que os nossos anjos sempre veem a face de Deus. Eu quero declarar o que eu creio, que nesta noite anjos nossos recebeu ordem a nosso respeito. Ainda até o final desta semana vai acontecer algo que o anjo vai trazer para a igreja que crê em anjos. Diga: eu tomo posse. Amém. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, que Deus o proteja. Se você quiser ser um dos semeadores do reino, tem o número do Pix para você ofertar, fazer a sua semeadura, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Seja um ministério de apoio, seja aqueles que ficaram com a bagagem, e tantos que foram à guerra, quantos que ficaram com a bagagem, recebem igual, porque no reino de Deus existe equidade. Deus abençoe e até o próximo culto, no nome de Jesus.